Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Convido você a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Agora, vou passar para a Vanilce, que fará a leitura inicial e, na sequência, a Janete trará a explanação do Evangelho de hoje. Muito obrigado. Olá. Temor da morte. Determinada reportagem televisiva nos deu ciência de que, em enquete realizada junto a adolescentes da populosa capital de nosso país, 51% deles revelaram que seu maior temor é a morte. Ao ouvirmos o resultado da pesquisa, de imediato nos pusemos a pensar acerca do quanto necessitam de orientação religiosa os nossos jovens. Porque o que dá causa ao medo da morte é o receio da destruição total, decorrente da noção equivocada acerca da vida futura. À proporção que o homem compreende melhor o que espera para além da tumba, o temor da morte diminui, arrefece até desaparecer. Ciente de que a vida terrena é transitória e de que o aguarda outra vida, vibrante, verdadeira, após o decesso físico, com tranquilidade enfrentará a morte. A certeza da vida futura lhe dá outro curso às ideias, outro objetivo ao trabalho. Tudo o que oferece o mundo material é considerado como oportunidade de progresso, de experiência. As coisas materiais são bens de que se deve utilizar, com sabedoria, consciente de que não os levará consigo. A certeza de que após a morte poderá reencontrar seus amigos, reatar relações que teve na terra e de que o fruto do seu trabalho não se perde, confere ao ser humano calma para o momento da morte. Afinal, ela não é uma megera que vem destruir a felicidade, ceifando a vida mais preciosa, o ser mais amado, numa sistemática de puro prazer. É sim, dentro da lei de destruição, lei instituída pela divindade que opera com sabedoria a sua ação. Reeducarmos-nos e educarmos os nossos filhos se faz urgente. Desde cedo, ensinar aos pequenos que a morte não existe, senão no tocante ao físico. Que ninguém morre, senão a roupagem carnal. O espírito imortal prossegue a viver como antes de renascer. Vivia na espiritualidade e já enfrentou outras tantas vidas na carne. Também preciso se faz que passemos a enfrentar a circunstância da morte de forma diversa. Até os dias da atualidade, a passagem na Terra para a espiritualidade é rodeada de cerimônias lúgubres, que verdadeiramente infundem terror. Os emblemas da morte lembram somente a destruição do corpo, mostrando-o descarnado. A partida dos seres para o outro mundo se faz acompanhar de lamentos dos sobreviventes, como se morrer fosse uma desgraça. As despedidas são de adeuses eternos. É necessário mudar toda essa panorâmica. Em vez de recordar a destruição do corpo, mostrar a alma se desembaraçando, radiosa dos grilhões terrestres. No lugar das lamentações e dos adeuses, a saudação de quem sabe que logo mais tarde realizará a grande viagem. E por isso simplesmente diz: até breve, até logo. Sem dúvida, muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos acerca da morte. No entanto, há que se começar a educação, pois que à medida que se conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual, desaparecerão os temores. Você sabia? Você sabia que os homens verdadeiramente sábios não temem a morte? Fartos exemplos encontramos em Gandhi, que se deixou imolar em nome da não violência, de Francisco de Assis, que afirmou continuar a trabalhar em seu jardim,
mesmo se soubesse que algumas horas após morreria. O maior exemplo foi o Cristo, que nos ensinou a morrer com dignidade. Na hora final, suas palavras foram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Redação do Momento Espírita com base no capítulo 2, parte 2, do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, editora FEB. Muito obrigada. Olá! Sejam todos bem-vindos. Hoje me coube o capítulo 2 do Evangelho, que tem como título Meu Reino Não É Desse Mundo. No entanto, trataremos especificamente do item 2 e 3, que fala sobre a vida futura. A leitura de hoje nos trouxe a temática que coincide muito com o momento em que nós estamos vivendo. E se nós trazermos o início do capítulo, nós vamos lembrar do momento histórico, momento esse em que Pilatos questiona Jesus: Você é o rei dos judeus? E ele responde: Meu reino não é desse mundo. E ele novamente questiona. E Jesus diz: Se meu reino fosse desse mundo, o exército se moveria para que eu não tivesse sido ou não estivesse aqui nesse momento sendo julgado. Porém, meu reino não é daqui. Quando Jesus traz essa tratativa, ele traz um dos maiores ensinamentos da sua vida para nós. Por quê? Porque ele está falando da vida futura, do que nós temos aqui enquanto vida mesmo, né? Quando nós vivemos, nós temos uma projeção futura. Essa projeção futura, ela está ligada ao contexto moral. O que ocorre é que nós temos duas situações. Pessoas que verificam isso no contexto moral, sim, e que estão preparados para vivenciar a cada momento da sua vida terrena, buscando melhorar no dia a dia de acordo com os preceitos morais. Por outro lado, nós temos pessoas que entendem essa passagem ou até mesmo os ensinamentos do Cristo de acordo com o que lhe cabe. Ou seja, no contexto materialista, eles entendem que Jesus falou desse contexto no momento presente e que para eles o que vale é o contexto da vida presente e que ela não passa desta vida. Tá? Mas a passagem evangélica, ela nos traz a nossa vida futura. Vida esta além desta vida. O que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo para chegarmos a essa vida futura. Nesse contexto, nós temos uma passagem de Leon Denis. Leon Denis, pensador espírita, médium, um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. E ele coloca o porquê da vida. A imortalidade se assemelha a uma cadeia sem fim e se desenrola para cada um de nós na imensidade dos tempos. Cada existência é um elo que se religa na frente e atrás. E elos distintos à vida diferentes, mas solidárias entre si. O presente é a consequência do passado e a preparação do futuro. De degrau em degrau, o ser se eleva e cresce. Artesã de seu próprio destino, a alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho, e esse caminho é mau as quedas que virão, as pedras e os espinhos que a dilacerão, terão o efeito de desenvolver sua experiência, esclarecendo a sua razão nascente. Olha que profundidade, né, que esse autor traz pra gente. Tudo na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio,
né? E esse livre-arbítrio nos dá a possibilidade de nós dirigirmos a nossa vida. Direção essa que sim, pode conduzir-nos a fazer uma transformação, uma evolução da nossa vida nesse plano, como pode também simplesmente ser uma passagem. Quando a gente fala simplesmente uma passagem, eu não aproveitei a oportunidade que foi me dada nessa vida para que eu possa desenvolver, progredir para a vida futura. É isso que o autor nos traz. Quer dizer, tudo que nós passamos é consequência dos nossos próprios atos. E isso tem que estar muito claro no nosso limiar, principalmente no momento pelo qual nós passamos. A leitura inicial nos trouxe isso com muita sabedoria, no sentido de que ainda muitas pessoas estão temendo a morte. Temer a morte, ela tem dentro do seu contexto duas situações que nós podemos trazer. Uma delas, realmente, do não entendimento do que acontece após a morte, e outra da ausência da fé. E quando nós trazemos esses dois contextos, nós precisamos refletir qual é a nossa posição. É falta de fé ou é ausência de entendimento? Porque é muito claro de que tudo que nesse momento todo o globo está passando é um momento de reflexão conjunta, uma reflexão em que muitas pessoas estão aproveitando para trazer melhorias pessoais e onde alguns estão simplesmente se revoltando pelo fato do não entendimento do processo de acontecimento desses fatos. Nesse contexto, nós podemos nos aportar à obra Póstumas de Allan Kardec, nesse sentido justamente para trazer uma reflexão profunda do que esse estágio nos traz e por que nós passamos por determinadas situações. É importante que nós tenhamos claro que nós estamos onde deveríamos estar. Quando nós nos aprofundamos no estudo do Evangelho, nós verificamos não só na passagem do capítulo 2, mas no Evangelho como um todo, que a nossa vida, ela realmente não pertence a esse mundo. Nós estamos num contexto de passagem. Quantas vidas nós já reencarnamos? Quantas vezes nós passamos por um processo de reencarnação? E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de nos melhorarmos quanto pessoas? E aí, se nós retomarmos a leitura inicial novamente, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que muitas das pessoas que não entendem a morte, elas ainda estão ligadas a um processo muito intrínseco da carne, que é o quê? O egoísmo. O não entendimento do porquê da passagem daquela pessoa. Quando, na verdade, se nós buscássemos as explicações evangélicas, nós verificaríamos que lá está muito claro que nós temos um tempo para viver, um tempo pelo qual a nossa vida foi programada a partir daquele contexto reencarnatório. Então, por que crianças muito pequenas desencarnam? Por que existe todo um questionamento de muitas pessoas que dizem assim, mas era tão jovem? Por que a pessoa mais velha, que já viveu uma certa vida, não foi antes? Porque era o tempo daquela pessoa, era o momento daquela pessoa. Mas por que determinada pessoa vem com tal anomalia? Por que determinada pessoa morreu nesse momento pelo Covid? E aí nós vamos ter várias situações. Ah, mas tudo
tudo tem relação com a parte espiritual? E aí nós vamos dizer o quê? Vejam, com relação ao momento que nós estamos vivendo do Covid, nós diríamos que não. Por quê? Porque nós temos pessoas que realmente estavam num processo de desencarne, né, que passariam por esse processo de desencarne, mas nós temos pessoas que talvez pela ausência de cuidado ou por uma situação em que ela não teve as precauções necessárias, ela veio ao desencarne, né? E aí é muito importante a gente fazer essa distinção. Mas o que traz nós nessa importância do tema de hoje? Entendermos que nós estamos num processo onde dores, sofrimentos e tudo que nós passamos está num contexto de aceitação. Quando nós aceitamos as coisas, elas passam. Quando nós nos colocamos contrário a esse processo, perguntando por quê, que situação, como foi ou por que disso, nós muitas vezes nos colocamos numa situação em que o nosso pensar diminui o processo vibratório, consequentemente nos dá a possibilidade de nós termos pensamentos negativos e trazermos para nós muito mais problemas. A vida futura é um capítulo sensacional. Por quê? Porque ele nos dá, primeiramente, uma lição. Ele nos mostra que o egoísmo, ele deveria ser todo momento rebatido. E que nós deveríamos sim, cada momento, nos colocar no lugar do outro. Pensar qual é a melhor alternativa para o meu irmão. Será que realmente nós nos colocamos dessa forma quando nós nos deparamos com a questão da morte, quando nós nos deparamos com situações de doenças ou de anomalias ou de qualquer outra situação? Ou nós nos revoltamos, ou nós colocamos indagações essas que muitas vezes não têm respostas e por isso dá o direito de se sentir numa condição de ofensa, quando na verdade nós deveríamos estar no contexto de gratidão. Gratidão por tudo que nos é permitido. Nós não sabemos o que foi nos cortado a partir do momento que determinada situação aconteceu. Será que se nós tivéssemos tudo aquilo que nós gostaríamos, nós realmente seríamos quem nós somos hoje? O Evangelho explica que muitas vezes você vem na pobreza porque em outra vida você não soube lidar com a riqueza. Isso é um dos exemplos. Que em alguns momentos você pode vir sim, sem o teu braço, porque em determinado momento você pode ter utilizado ele para o mal. Então, ao invés de nós nos colocarmos sempre no contexto de indagação e de nos sentirmos sem a possibilidade de fazer alguma coisa em virtude da ausência de algo, vamos agradecer cada vez mais. Agradecer ao Mestre Jesus e a Deus por tudo que Ele nos dá a cada dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Perfeito ou imperfeito, é essa vida pela qual eu, nesse momento, preciso passar, desenvolver e aceitar. Aceitar sim, aceitar com alegria, porque te foi dada uma nova oportunidade de ser melhor.
E nesse ser melhor, eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos comportando hoje? Estamos realmente tendo empatia, nos colocando no lugar do outro, perguntando como está o nosso irmão? Quantas pessoas, por medo da morte, estão morrendo por depressão? Quantas pessoas, nesse momento, estão sozinhas, isoladas de todo o processo, até mesmo de um telefonema, de uma comunicação com alguém que possa te dar um alento? Como nós estamos vivendo nesse momento? Estamos aproveitando realmente para sermos melhor? Ou estamos com tanto medo da morte que esquecemos que nós temos sim uma missão nesse plano? Uma missão de desenvolvermos, de sermos pessoas melhores, e para isso Deus nos deu livre-arbítrio. Ninguém vai chegar para você e vai dizer o que você tem que fazer. É você com a sua consciência, a consciência de fazer a coisa certa, de fazer o bem ao próximo, de olhar a vida no conceito moral, de entender que essa vida, nesse momento, é simplesmente uma passagem. E que a vida que nos espera, se nós conseguirmos progredir dentro do que a gente veio para fazer, certamente será muito melhor. E ao invés de olharmos a pessoa quando ela falece e dizermos ou pensarmos que você vai sentir saudade, porque muitas vezes é isso que acontece. A pessoa desencarna e nós, no nosso sofrimento, no nosso egoísmo, ficamos no desespero ou numa situação de angústia porque a pessoa desencarnou. Mas e para aquela pessoa não foi um alívio o contexto dela poder desencarnar e ter a liberdade do corpo físico? Será que nós já nos perguntamos isso? Quantas vezes a gente se pergunta nesse contexto? Não é o momento de realmente nós refletirmos e trazermos isso para nós refletirmos, pensarmos. Nos deparamos com tantos ensinamentos e a todo momento nos é dado a oportunidade de compreendermos mais. Para isso, precisamos a cada momento estar atentos às palavras do Mestre Jesus. As palavras dele serenam o coração. Se nós nos voltarmos a cada dia à oração, nós percebemos o quanto a nossa vida modifica e o quanto os ensinamentos nos mostram o porquê, nos explicam. O Espiritismo tem esse poder de explicar aquilo que muitas vezes para nós não era compreensível. Mais que isso, quando nós olhamos espíritos que já desencarnaram, no sentido de testemunho mesmo que eles dão de que deveriam ter vivido de uma outra forma, mas que não fizeram, e vem com um arrependimento, mais do que nunca a gente projeta e traz para aqueles que ainda estão no corpo físico a importância de vivermos essa vida de acordo com a doutrina, de acordo com os ensinamentos do Mestre, para que nós não precisemos passar por essa situação de desencarnar e não saber o que está acontecendo, ou simplesmente de ter o arrependimento de algo que não fizemos, ou de uma situação que nós não aceitamos. É muito importante que a gente pense em tudo isso. A vida, a gente não sabe quantos anos nós vamos ter aqui na Terra.
Nós estamos em provas e expiações. Nós estamos vivendo nesse momento, nessa situação, para nos melhorarmos, sim. Agora, como nós estamos fazendo, é o que faz a diferença. E aí, eu gostaria de trazer para vocês uma passagem de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito da Verdade, que eu acredito que fecha esse tema com uma propriedade tão grande, porque ele diz assim: a Terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é a criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo, apenas é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças da absolvição ou culpa antes as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque o berço e o túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos da vida eterna. Espero realmente ter contribuído com esse tema e que nós possamos refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida para a nossa vida futura. Muito obrigada a todos e até breve. Olá, meus amigos, companheiros do SEGESP. Me foi feito o convite para encerrarmos essa nossa transmissão fazendo a prece de encerramento. Assim eu vos convido a elevarmos o pensamento aos céus, a Deus nosso Pai, Senhor e doador da vida. A Jesus, esse mestre amigo incomparável das nossas vidas, presentes e futuras. E agradecidos ao Pai e ao Mestre, rogarmos o amparo que todos necessitamos. Cada um de nós, nas nossas ansiedades, nas nossas necessidades de toda ordem, lembrando que esse Pai amoroso e bom e esse Mestre incomparável sabem exatamente quem somos e quais as nossas necessidades. Portanto, tenhamos a convicção de que tudo que nos acontece está em consonância, está em conformidade com a vontade do Pai. Roguemos a Ele que continue a abençoar-nos, amparando-nos a cada um de nós, a todos os nossos afetos e amores na condição de familiares e amigos, mas também peçamos por toda a humanidade, moralmente nesses dias em que vivemos, dias de pandemias, dias de crises de toda a ordem, principalmente dias de crises morais, que invariavelmente, como falou nossa irmã, estamos semeando logo mais, porque viveremos, haveremos de colher. Que o Senhor nos abençoe, abençoando a toda a humanidade, a todos os países, a todo o nosso grupo, nosso orbe,
que lhe confiou a governança espiritual de Jesus, esse nosso mestre e amigo. Que cada lar que nos acompanha recebam também as bênçãos, o amparo e a ajuda que necessitam cada uma das criaturas inseridas nesses contextos. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ampare e nos guarde na sua paz. Que assim seja.